Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Barroso, sou aluno de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Pernambuco e hoje vamos falar um pouco sobre ruídos e vibrações em motores de combustão interna. Vibrações e ruídos sempre estiveram presentes em nossa vida, certo? Só que aqui a gente vai tratar de tipos bem específicos que se propagam em motores de combustão interna. Eu vou tentar sempre usar casos de motores de veículos rodoviários, que são os casos mais próximos de nós. Então vejamos aqui uma definição rápida de vibrações. A vibração é uma resposta repetitiva, periódica ou oscilatória de um sistema mecânico, onde a taxa dos ciclos de vibração é chamada de frequência, certo? Elas são movimentos repetitivos que ocorrem em frequências relativamente baixas, ou até mesmo com frequências altas. Porém, quando acontece com frequências altas, as amplitudes das oscilações são bem pequenininhas. As vibrações podem acontecer em qualquer sistema de engenharia, até porque ela só precisa de uma força para que excite e de um meio para propagar a energia, certo? Então as vibrações é uma forma da energia se propagar em um sistema, certo? Aqui a gente vai ver agora outra forma de propagação da energia. A outra forma de propagação de energia de um sistema é o ruído, certo? Veja aqui a definição de ruído. São os sons desagradáveis aos ouvidos humanos, propagados pelo ambiente e produzidos por uma fonte, certo? Aqui veremos as fontes dos ruídos em motor de combustão interna mais tarde. Veja que a definição de vibrações e ruídos são bem parecidas, só que vibrações é a energia propagada pela estrutura de um objeto, certo? E os ruídos é a energia propagada pelo ar, certo? Então vamos ver como são as emissões dos ruídos nos motores. Vejam só, as emissões de ruídos do motor de um veículo podem ser originadas de certos números diferentes de fontes. Além disso, a velocidade do veículo também influencia no nível do ruído total do sistema. Ou seja, quanto maior a velocidade que o veículo se encontra, maior o nível do ruído total. O total de ruído que vem do veículo depende das fontes emissoras dos ruídos, certo? E depende muito também do tipo do veículo e das condições dos seus isolantes acústicos. Há variações consideráveis nas contribuições relativas do ruído que vem dos veículos mais leves e dos veículos mais pesados, certo? Vamos ver uma tabela que nos ajuda a compreender um pouco do que está sendo falado agora. Aqui nesta tabela a gente vê as principais fontes de ruídos de um motor de um veículo bem conservado, certo? Aqui a gente mostra aqui nessa primeira coluna os veículos leves como se comportam na cidade, certo? Aqui a contribuição do setor de admissão e exaustão do ar do motor, certo? Que varia de 15 a 35 decibéis na cidade, o escape de 15 a 30 decibéis, o bloco do motor, certo? E aqui também a contribuição dessas fontes na estrada aberta, dos veículos pesados na cidade e na estrada aberta, certo? Esses são os principais fontes de ruídos do motor. Agora vamos ver como ocorrem as vibrações no motor. As vibrações do motor são geradas a partir da interação de dois componentes mecânicos por causa do atrito entre eles durante o funcionamento normal do motor, certo? Então, quando o motor está funcionando, as peças se movimentam e nesse movimento, entre o atrito entre eles, gera essa vibração no motor, certo? E como a gente viu anteriormente, também o ruído. O estado das superfícies e a natureza dos materiais em contato tem influência sobre a intensidade e a frequência das vibrações, ou seja, quanto menos contato, melhor. Quanto mais lisa as peças mecânicas, menor vai ser o atrito e assim menor vai ser a vibração no motor. Para analisar a vibração mecânica e possivelmente melhorar os níveis de ruído e vibração de um motor de combustão interna,
a gente precisa explorar os níveis de atrito entre os componentes mecânicos, os anéis de segmento, os cilindros e todos os acessórios, certo? Ou seja, a gente precisa verificar, ver uma forma de diminuir o atrito desses componentes, certo? Por exemplo, com lubrificações. Aqui nesse vídeo iremos descrever algumas fontes de ruído, de atrito do motor e consequentemente das vibrações mecânicas. Vamos dar uma olhada. Vamos ver agora uma das fontes de ruídos e vibrações de um motor. São as explosões. As explosões ocorrem dentro dos cilindros e o impacto dos pistões contra a parede do cilindro excita o bloco e os vários acessórios do motor, em particular a carcaça, incluindo o cárter e a tampa do balancinho, que é responsável por uma proporção significativa do ruído total originário no motor. Certo? Isso aqui acho que não é novidade para ninguém, porque as explosões são responsáveis pela maior parte do ruído do motor. Certo? O total de ruídos emitidos pelo motor depende, como a gente viu anteriormente, da sua velocidade, ou seja, da sua rotação, certo? E da carga que ele está sendo submetido. A gente vai ver agora uma relação entre a velocidade do motor, né, a RPM, e o total, o nível de ruído em decibéis produzido por esse motor. Vamos ver aqui. Ó, vê só. O nível do ruído em decibéis em uma dada frequência aumenta em uma proporção de 30 log da velocidade do motor em RPM, certo? Então, no motor diesel, o nível do ruído cresce a uma taxa de 30 logaritmos da velocidade do motor. E no motor a gasolina, cresce a uma taxa de 50 log da velocidade do motor, certo? Perceba que aí há uma diferença na taxa de crescimento do motor a diesel e a gasolina, justamente porque o motor diesel, o efeito da carga, como a gente viu antes, né, que o nível do ruído ele aumenta devido à velocidade, né? Quanto maior a velocidade e a carga submetida pelo motor, maior o ruído. No entanto, o efeito da carga tem efeito quase nulo no motor a diesel, por isso que ele cresce a uma taxa menor em relação ao motor a gasolina. E para terminar essa introdução de ruídos e vibrações no motor, vamos ver aqui algumas formas para a redução do nível do ruído do motor. A abordagem básica para a redução do ruído do motor deve considerar os seguintes tópicos, né? A suavização do soldo de pressão, certo? Tem que ser verificado uma forma de reduzir, de suavizar esse saldo de pressão, certo? Que isso contribui muito para o nível total do ruído do motor. Deve considerar também que o motor com êmbolos longos terão as menores áreas internas dos cilindros e, consequentemente, a menor força para excitar os suportes do motor, certo? Então, isso também deve ser verificado. Deve ser verificado também que o metal deveria ser usado para impedir qualquer área de superfície de exercer uma vibração excessiva na superfície. E também que a adição de amortecimento interno é vantajoso, certo? Então, deve ser verificado nas partes do motor onde ele vibra com maior intensidade e colocar ali alguns tipos de amortecimento para diminuir as vibrações e os ruídos, certo? Todas essas técnicas, obviamente, são levadas em consideração no design moderno do veículo, certo? Atualmente, são feitos vários testes de vibração e ruídos nos veículos, e a partir dos resultados desses testes
são feitas melhorias no caso que a gente está vendo agora, nos motores dos veículos para diminuir os ruídos e vibrações no motor, certo? Como por exemplo, as instalações de coxins para diminuir a vibração do veículo, certo? E outros tipos de acessórios que possam filtrar as vibrações no motor. Bem pessoal, a gente acaba por aqui essa parte introdutória de vibrações e ruídos dos motores de combustão interna, certo? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo, certo? Obrigado. Fonte de ruídos em motores. Ruídos causados pela combustão. O ruído do motor é a soma das parcelas de dois elementos, o ruído de combustão e os ruídos mecânicos. O ruído proveniente da combustão representa a parcela do ruído irradiado do motor, originado pela variação brusca da pressão dos gases no interior da câmara de combustão. A pressão dos gases em cada cilindro varia de acordo com o ciclo de operação do motor, de 2 ou 4 tempos, e atinge o seu valor máximo durante o período de combustão. A contribuição de todas as outras fontes do motor é considerada ruído mecânico. Podemos também escrever em nível de pressão sonora. O nível de pressão sonora do motor será então dado pela expressão 10 vezes o log do nível de pressão sonora de combustão mais a parcela do nível de pressão sonora do motor. Ruído induzido por combustão. Bom, aqui nós temos um cilindro do motor em que o cilindro encontra-se no ponto morto superior. No final da compressão, nesse momento ocorre um aumento violento da pressão e, consequentemente, a combustão. Bom, e aqui nós temos uma representação esquemática deste cilindro no sistema massa-mola. Aqui aparecem forças unidirecionais que são importantes exatamente neste momento em que o cilindro encontra-se nessa situação aqui descrita pela figura, que temos a descrição aqui. O PG são as forças causadas pela pressão dos gases e o PI é a parcela das forças inerciais. Temos aqui na massa um F, que são as forças transversais que atuam nas folgas do mecanismo. Elas são responsáveis pelo ruído induzido mecanicamente, e esses deltas aqui representam as folgas do mecanismo. Então, essas folgas nas direções verticais da massa equivalente ao pistão, o pistão está conectado à biela e o virabrequim, aqui embaixo, são excitadas justamente por essas forças unidirecionais, certo? Elas ocasionam uma vibração linear em todo o sistema. Então, neste momento em que há explosão, essas forças unidirecionais fazem o sistema vibrar e a rápida mudança na magnitude da força produzida no interior do cilindro do motor, no tempo de combustão exatamente, pode ser definida como ruído induzido de combustão. Então, é exatamente esta variação no momento da explosão, ocasionando a vibração do sistema, que é responsável pelo ruído induzido de combustão. Desse modo, a força dos gases, o PG, aqui, excita a parte superior da estrutura do motor, que
seria aqui representado, que seria o cabeçote do motor. Enquanto que a parte inferior da estrutura é excitada pela combinação das forças de gás e das forças inerciais, PG e PI. Justamente essa outra parte aqui excita a parte inferior da estrutura. Vamos lá. Com a pressão do cilindro mudando bruscamente nesse momento da explosão, a resposta da estrutura... Não. O equilíbrio entre as... Não. O mais importante aqui é que quanto mais rápida for a taxa de variação da pressão neste momento, maior será a força resultante, o PG, são as forças resultantes dos gases, e portanto maior será a vibração e o ruído. Meu grupo foi encarregado de falar um pouco sobre as vibrações existentes dentro do motor de combustão interna. Meu nome é Luiz Otávio e vou falar um pouco sobre vibrações mecânicas dentro do motor. Quando a gente pensa em vibração mecânica, a gente sempre pensa as vibrações originadas do atrito existente dentro dos componentes, entre dois componentes. Essas vibrações por atrito geralmente causam vibrações de frequência muito elevadas. Para analisar a vibração mecânica e possivelmente melhorar o nível de ruído e vibração dentro do motor, tem que explorar os níveis de atrito entre os componentes mecânicos, como pistão, anel de segmento, cilindro e acessórios. Ao se examinar a potência de atrito do motor, observa-se que perda de atritos mais importantes são proporcionais ao quadrado da velocidade. Por generalização, a gente pode dizer que 50% do atrito existente no motor é proveniente no movimento do pistão com o cilindro, sendo o restante proveniente dos acessórios, do funcionamento da distribuição, por exemplo, do comando de válvulas, das chumaçarias hidrodinâmicas. Um componente que causa muita vibração, justamente os anéis de segmento. Eles foram inventados com o propósito de isolar a câmara de combustão com cárter, para nem a combustão escapar para o cárter, nem o óleo no cárter escapar para dentro da câmara e não queimar óleo. Aí, durante o funcionamento do motor, a pressão existente dentro do cárter, a pressão existente dentro da câmara empurra esse anel de segmento, fazendo com que cause um atrito muito grande entre a parede, entre a camisa. Sobre anel de segmento, o que é anel de segmento? Justamente é o espaço, são os anéis que ficam entre a ranhura do pistão, que serve para vedar, porque eu falei vedar a câmara de combustão com cárter. Então, para reduzir um pouco desse atrito no anel de segmento, a gente pode fazer algumas coisas, por exemplo, reduzir ao máximo o número de anéis, a relação do custo do pistão pelo diâmetro da câmara tem que ser diminuída, viscosidade do óleo e a espessura do anel de segmento. Quanto mais fino, melhor. Já no pistão, o problema de vibração que ocorre é justamente quando o pistão é empurrado, entre aspas, para a camisa do cilindro. Que aí porque se ele estiver trabalhando na vertical somente assim, ele não vai ter problema de vibração, a vibração vai ser pouco. Mas a partir do momento que ele é empurrado pela biela, a biela gera uma força que empurra o pistão para a câmara, aí ele vai gerar uma vibração mecânica, porque vai ter um atrito muito forte entre o pistão e a câmara. Assim, como melhoria, a gente pode fazer o que? Quanto maior for a relação do componente da biela com o raio do virabrequim, maior será a inclinação da biela, ou seja, consequentemente, maior será o empurrão para o pistão, ou seja, quanto menor for a relação, melhor. Outra forma é deslocar
para o lado o eixo do cilindro, como vocês vão ver nessa imagem, para que no momento em que a expansão ocorrer, que gerar as maiores forças, a biela esteja menos inclinada, diminuindo assim a força. Um outro fator grande que gera atrito é o sistema de distribuição, que é responsável para gerar o tempo das válvulas. Aí existem vários tipos de modelo. O atrito existente dentro do sistema de distribuição é o desapoio das árvores nas camas, ligação entre o cama e o seguidor e o movimento das peças, por exemplo, a válvula, que gera muita vibração mecânica no motor de combustão interna, são os acessórios gerais, como por exemplo a bomba de óleo, a bomba de água e o alternador. Aí esses fatores são incluídos para calcular a vibração mecânica total do sistema do motor. Vou falar um pouco sobre o ruído em motores de 3 cilindros. Ao longo do tempo, o motor de 3 cilindros atraiu a atenção dos técnicos para uma série de vantagens em relação ao de 4 cilindros, mas as desvantagens, sobretudo, no que se relaciona ao equilíbrio do ciclo das explosões, sempre o condenou. No Brasil, esse motor teve sucesso no início de nossa indústria, com o DKW, mas aí tratava-se de um motor de 2 tempos. O motor possui uma concepção bem antiga, é um projeto alemão no final da década de 1930. No motor de 4 tempos, os estudos foram intensificados a partir dos anos 90, quando o dos 3 cilindros começou a aparecer na Europa e no Japão, e até aqui agora estava presente apenas nas montadoras oriundas da Ásia, como a Hyundai HB20, o Kia Picanto e a Nissan March. A esses 3, junta-se o da Volks. Na Europa tem mais como o EcoBoost 1.0 da Ford. Trata-se de um motor projetado sob medida para o pequeno up da Volks. O carro oferece tudo que o tradicional Focus já apresentava, somado, porém, a uma maior autonomia. Na nossa média de uso urbano foi 12,5 km por litro de gasolina, sem para isso penalizar o desempenho, muito pelo contrário. Esses 3 cilindros têm maior potência que o de 4 cilindros da mesma Volks, são 82 cavalos contra 76 da versão 4 cilindros. Mais torque, sobe de rotação mais rapidamente e se torna mais agradável de dirigir. Cabe então explicar como isso ocorreu. Foi um trabalho bem dirigido, que em extrema síntese conseguiu reduzir o peso e aumentar a eficiência térmica. Assim foram adotados o cabeçote e o bloco em alumínio, o que representa, em relação ao motor 4 cilindros, uma redução de 24 kg. Além disso, tem comando de admissão variável, as válvulas são acionadas por balancins roletados e as tampas dos cabeçotes têm eixo de comando e os câmbios de acionamento integrados, com um design que permitiu a redução do diâmetro mancais dos eixos e, consequentemente, reduzir o atrito. Esses e outros cuidados técnicos, aliás, permitiram à engenharia da Volkswagen renunciar ao uso de um contra-eixo, que é a forma mais simples para balancear as explosões de um motor de 3 cilindros, mas que traz para o fabricante do motor um custo suplementar. Outra solução interessante é o duplo circuito de arrefecimento, com 2 válvulas termostáticas permitindo a temperatura diferente para os cabeçotes e para o bloco. Isso permite ter um óleo mais fluido no bloco e, portanto, menos atrito entre as peças em movimento, e com menor temperatura no cabeçote reduz a possibilidade de detonação. Naturalmente, as novidades não param por aí. Assim, as bielas são cerca de 20% mais leves, a ignição atua com uma bobina por cilindro, a direção tem assistência eletrohidráulica, o que reduz o gasto energético em relação ao modelo de 4 cilindros, tem assistência só hidráulica em 3%. Todas essas melhorias permitiram, graças ao aumento de torque e potência, alongar a transmissão e, consequentemente, reduzir o consumo e o nível de ruído. Em relação ao 4 cilindros, o motor 3 cilindros tem essas forças balanceadoras eliminadas, pois os 3 cilindros estão defasados em 120 graus do virabrequim. Por isso, não mostra tendência de sair pulando. Por outro lado, devido à exposição dos cilindros e à ordem de queima, cria-se a força que tem de balançar o motor como se fosse uma gangorra. É uma questão adicional para essa configuração.
O grande espaçamento entre a combustão de cada cilindro aumenta a tendência à vibração em baixa rotação, conhecido lugging. Nesses casos, há uma combustão a cada 240 graus da volta do virabrequim, o que se traduz em grande intervalo de tempo em desaceleração com um súbito golpe devido à combustão. Por este motivo, os fabricantes devem usar virabrequim ou volante com massa maior para reduzir o efeito gangorra e a variação de rotação entre uma combustão e outra. Quanto mais massa, menor a vibração transferida e mais suave é o motor. Contudo, esse recurso aumenta a inércia para ganhar rotações, o que eleva o consumo, sobretudo no uso urbano, e reduz o desempenho em retomadas. Por isso, considerando que o foco destes modelos costuma ser a eficiência energética, vale ao fabricante gastar um pouco mais em coxins e isolamento. No motor 3 cilindros da Nissan, em linhas gerais, tem as mesmas características do da Volks, com um bloco em alumínio, fio nas paredes do cilindro em ferro, distribuição com 2 comandos de válvulas e variador de fase, tanto na admissão como no escape. Além disso, sua arquitetura tem diâmetro de cilindros bem menor que o custo do pistão, são 71 mm contra 84 mm para uma cilindrada total de 998 cm3, para possibilitar um maior torque. Recentemente, esse motor teve sua taxa de compressão incrementada de 10,5 para 1 para 12,5 para 1, o que, junto com outras alterações, alterou a potência de 69 cavalos para 77 cavalos, usando gasolina, e nada menos que 80 cavalos usando álcool, sempre a 6.200 RPM. Isso eliminou sua anterior grande diferença em relação ao motor da Volks, que tem 82 cavalos. O ponto básico, de qualquer forma, é que, mesmo não tendo um contra-eixo de balanceamento, esses cilindros asiáticos é extremamente equilibrado, tendo eliminado totalmente o desequilíbrio que se poderia esperar. Isso foi fruto de um minucioso trabalho visando reduzir atrito interno, reduzir as massas de movimento e equilibrá-los, a ponto que, em marcha lenta, o motorista médio jamais saberá distingui-lo de um motor de cilindrada equivalente, mas com 4 cilindros. Além de que é notável a silenciosidade do motor. Encerro assim a minha apresentação. Uma vez que já foi explicado o funcionamento de um motor 3 cilindros, cabe-me explicar a priori o funcionamento do motor turbo. O objetivo é fornecer mais potência, e para isso é necessário criar uma melhora no rendimento volumétrico, que é o sistema responsável por conseguir colocar mais ar dentro dos cilindros. O tubo é formado por 2 rotores, que trabalham dentro de câmaras projetadas em formato de caracóis. Eles são interligados por um eixo e sempre vão girar na mesma velocidade. Um dos rotores fica ligado à saída do escapamento, integrando a parte quente, e o outro, que é chamado de compressor, ele participa do sistema de admissão de ar. A parte fria do turbo utiliza a energia do escapamento na parte quente. Ele admite ar atmosférico do filtro de ar e em seguida os comprime para dentro dos cilindros. Assim, o motor turbo conta com a pressão atmosférica e com todo o ar pressionado para dentro dos cilindros, gerando assim mais potência e mais torque. Para compreender o problema dos ruídos nos motores, é necessário identificar as fontes produtoras. As fontes significantes de geração de ruído no motor turbo são os compressores, as turbinas, o jato dos gases de escape e também a frequência natural, que vai variar de motor para motor. Essas fontes são regidas por diferentes leis e elas vão variando conforme alguns fatores são alterados. O ruído de jato de exaustão, por exemplo, ele é causado por uma violenta e extremamente turbulenta mistura dos gases de escape com os gases da atmosfera e também pela velocidade relativa entre esses gases. Pequenos redemoinhos são criados próximos ao duto de exaustão e eles causam ruído de alta frequência, mas na quantidade do fluxo de gases, os ruídos que vão sendo formados dos redemoinhos maiores possuirão uma frequência mais baixa. Se a velocidade dos gases de escape ultrapassarem a velocidade do som local, forma-se um padrão regular de ondas de choques, e isso vai produzir um som discreto e uma amplificação seletiva da mistura de ruídos. Já o ruído proveniente dos compressores e das turbinas, dos motores turbos, eles resultam da interação de campos de pressão e um rastro turbulento da parte rotora e estacionária, e eles podem ser definidos por 2 tipos de ruídos: os tons discretos, que possuem frequência simples, e os broadband, que é um ruído cujo nível de pressão sonora de distribuição em todo o espectro de frequência não vai possuir picos dominantes. A frequência ela vai variando de forma mais suave.
Nos tons discretos, a intensidade do rastro é largamente dependente da distância entre as palhetas. Ou seja, se a velocidade for maior e quanto mais próximas estiverem essas palhetas, mais forte vai ser o ruído provocado e mais grave também. Já o ruído de banda larga, ele é produzido pela reação da passagem do ar entre as superfícies de cada palheta, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Isso ocorre mesmo que o fluxo de ar não seja turbulento. Caso o fluxo de ar passe a ser turbulento, a intensidade do ruído é aumentada. Vale ressaltar que nas turbinas o ar que entra é bastante pressurizado e ele vai empurrar a turbina. E há uma diferença de pressão na turbina e nos gases que estão chegando. E essa variação de pressão, ela vai ser uma das causadoras de ruídos. Além disso, há outros fatores que influenciam, tais quais a rotação e a carga a qual o motor está sujeito, e também a velocidade de abertura e fechamento das válvulas. Quanto à frequência natural, cabe dizer que ela é correspondente ao produto entre as rotações por segundo e o número de cilindros dividido por 2. E quanto maior for essa frequência, o som rouco que vai ser produzido pelo motor será mais forte. É importante ressaltar que nem sempre o motor 3 cilindros foi bem aceito no mercado. Um dos fatores que levaram a isso era devido ao grande nível de ruídos e vibrações quando em comparação com o de 4 cilindros. Um desses ruídos é gerado pelo descompasso entre o virabrequim girando com 3 pistões posicionados a um ângulo de 120 graus em um ciclo de 4 tempos. Mas, conforme o tempo foi passando, muitas pesquisas vieram a ser desenvolvidas, tanto para melhorar o posicionamento do motor e evitar vibrações, quanto para reduzir os ruídos que eles geram. E, com o tempo, ele passou a ser bem mais frequente no mercado, como já é possível ver hoje. Uma vez que já foi explicado o funcionamento de um motor 3 cilindros, cabe a mim explicar a priori